Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de juvenis. Uma viagem pelo Novo Testamento, esta é a lição número 8. O Evangelho de Lucas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido do poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Hoje falarei um pouco sobre o doutor Lucas, o médico amado, né? O Lucas, que foi companheiro do apóstolo Paulo. Como foi escrito? Vejamos. O Evangelho de Lucas foi escrito a partir dos relatos transmitidos por pessoas que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Testemunhas oculares que viram os acontecimentos, fatos que, sendo Lucas, ele mesmo transmitiram. Fatos que, segundo Lucas, eles mesmos transmitiram. Lucas, portanto, realizou um trabalho de historiador, consultando fontes confiáveis, pessoas que ensinavam a doutrina do Senhor. Testemunha ocular. É muito interessante a ideia, já que vamos falar aqui do livro, né? Então, para se escrever um livro, precisa exatamente isso, né? Escrever. Lucas, ele usou uma pesquisa, uma questão de historicidade, né? Ele foi uma questão de história, de ouvir de pessoas idôneas, pessoas responsáveis. De modo geral, quando uma pessoa vai escrever um livro, o que essa pessoa vai fazer sobre a biografia de alguém, por exemplo? Vai pegar relatos, né, de pessoas que estiveram junto com esta pessoa a qual ele vai falar da biografia. O que Lucas está fazendo é algo parecido. Ele estava com testemunhas oculares, ele foi fazer um trabalho de história, ele foi fazer o quê? Foi perguntar, saber dessas pessoas que estavam junto de Cristo, como as coisas aconteciam. E isso traz para nós o seguinte: quando nós estamos para fazer um projeto, fazer algo desta natureza, na obra do Senhor, tem uma questão, por exemplo, você que é novo, ainda tem desejo de ser escritor, por exemplo, você vai escrever um livro sobre uma determinada situação, o que você tem que fazer? Você precisa ouvir pessoas. E que pessoas que você tem que ouvir? Pessoas idôneas. Pessoas idôneas que eu falo é num sentido geral, é aquela pessoa que tem responsabilidade no que diz. É uma pessoa verdadeira. Isso independente da idade dela. Uma pessoa verdadeira, ela vai falar de fato o que está acontecendo sobre uma determinada situação que você quer escrever um livro. Foi exatamente isso que aconteceu com Lucas. Foi por isso que Lucas ele é tão preciso em certas situações. Por quê? Porque ele pegou de pessoas que estavam lá e viu o que aconteceu. Quando você está, por exemplo, quando você vai mensurar, vai falar de alguma coisa que você não viu, você não consegue dar detalhes, porque você não estava lá para presenciar. Então você fala muito superficialmente. Mas se você viu, você pode se aprofundar, porque você sabe com requintes de detalhes. E isso foi exatamente o que o Dr. Lucas fez, né? Peculiaridades. A infância de Jesus. Os dois primeiros capítulos do livro iniciam apresentando Jesus como um homem perfeito, o Filho do Altíssimo nascido de uma mulher. Já veja que aqui já há um ponto do livro de Lucas, que já vai falar sobre Jesus como o homem perfeito, o Filho de Deus, que foi nascido de uma mulher. Neles, Lucas fala sobre o anúncio e o nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, visita de Maria a Isabel, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o nascimento de Jesus, os pastores de Belém, a circuncisão e a apresentação de Jesus, os anciãos, Simeão e Ana, e Jesus com 12 anos entre os doutores. Então aqui o livro vai nos trazer uma ideia, né, do que aconteceu na infância de Cristo. Como foi a infância de Jesus? O doutor Lucas explica, né? Então veja que aqui há algumas esses tipos de peculiaridades no livro de Lucas. As parábolas. Lucas apresenta muitos ensinos de Jesus proferidos com farto uso distinto dessa figura de linguagem. As parábolas do bom samaritano, do amigo importuno, do rico insensato, da figueira estéril, dos primeiros assentos e dos convidados, acerca da providência, da ovelha e da dracma perdidas, do filho pródigo, do mordomo infiel, do rico e Lázaro,
que há quem argumente não ser parábola do juiz iníquo e do fariseu e do publicano. Então veja que aqui o livro de Lucas vai abrir algumas questões dessas parábolas e há alguns ensinamentos interessantes. Eu particularmente tenho alguns pontos que nós precisamos pontuar sobre a questão do bom samaritano. Na verdade, o samaritano ele não era bom. De modo geral, o povo samaritano era um povo muito ruim, muito rude. Era um pessoal que não se compadecia do próximo. O que aconteceu na parábola do samaritano foi exatamente isso. Foi que o samaritano, apesar do seu povo ser um povo muito perverso, ele fez uma ação boa, né? Praticou uma boa ação. O amigo importuno do rico insensato. Eu gosto também da ideia da figueira estéril, também gosto da parábola. Eu acho muito interessante, porque a figueira ela é uma árvore diferente, ela primeiro dá o fruto e depois dá as folhas. Então, se Jesus chegou perto dela e ela ela tem folhas, isso quer dizer que tem frutos no seu interior, o que não havia. O que aqui dá para a gente trazer para nós a ideia daquela pessoa, daquele cristão, por exemplo, ele tem aparência de cristão, mas por dentro ele não tem fruto, ele só tem aparência mesmo, né? Então essa aqui é para dar uma ideia para nós. Inclusive a parábola da figueira, essa questão da figueira, é a única passagem que vai falar sobre um milagre que foi para maldição, né? Jesus amaldiçoou a figueira. Dos primeiros assentos e convidados. É muito interessante essa ideia dos primeiros assentos e dos convidados. Primeiro que muitas das vezes quando nós chegamos numa festa, nós queremos muito status, nós queremos nos apresentar, chegar primeiro, ficar lá nos primeiros assentos, o que não é algo muito bom. Primeiro que é deselegante e segundo porque você pode passar por uma situação muito constrangedora de aparecer uma pessoa mais ilustre do que você, uma pessoa que tem uma nobreza maior do que a sua e a pessoa, dona da festa, pedir para você ir para trás. Isso vai ficar uma situação muito ruim. É melhor você sentar nos últimos assentos. Porque se chegar alguém mais ilustre do que você, ninguém vai tocar em você porque você já está lá atrás. E se porventura você tiver uma questão de honra, por exemplo, o dono da festa ali vai te chamar para frente, aí sim você terá honra. Eu acho essa ideia muito interessante e nós devemos aplicá-las no nosso cotidiano, né? Tanto na questão de, por exemplo, quando a gente vai para a empresa, quando a gente vai para estudar, por exemplo, ou uma festa propriamente dita, nós devemos ficar sempre manter a nossa postura, é verdade, ter presença, mas ter a humildade de sentar nos últimos lugares. Conteúdo exclusivo. As apurações feitas por Lucas sob a orientação do Espírito Santo levaram-no ao registro de episódios e falas de Jesus específicas. Lucas, claro, fez todo aquele trabalho de procurar saber sobre as pessoas que estiveram com Jesus, né? As testemunhas oculares. Entretanto, as suas apurações também foram orientação do Espírito Santo, que levaram ele a registrar os episódios e falar de Jesus específicas. Então aqui vai falar sobre mais alguns pontos e o que nós vamos trazer aqui para nós. É verdade que nós devemos tomar decisões quando vamos fazer alguma coisa, procurar saber do que se trata, do que vai se fazer, o que vai ser feito aqui. Vou te dar um exemplo mais direto, mais prático. Digamos que talvez vocês vão pintar a sala da escola dominical, por exemplo. Cada um vai dar uma sugestão, é verdade. Vai até criar assim um certo desconforto, né? Porque cada um vai pedir uma cor diferente. Isso aqui é um ponto. Qual é o outro ponto? O outro ponto é que o Espírito Santo, trazendo aqui para nós de uma forma assim, bem simplificada, ele pode nos orientar qual cor seria a ideal. Então veja que você tem aqui os dois pontos. Você tem um ponto de que você procura saber, talvez na tua igreja tenha um pintor, você procura saber desse pintor qual é a melhor forma, qual é a melhor cor que se adequa naquele cenário, né, da escola dominical, juvenis, aquela coisa toda. Talvez a classe tenha mais meninas do que meninos, então talvez puxe mais para o rosa, seria mais legal uma sala rosa, por exemplo. Ou se tiver mais meninos, talvez uma cor mais chamativa, né, talvez um verde, por exemplo, ou coisa do gênero. Isso aqui é um ponto.
Mas pode ser também que o Espírito também, é claro que o Espírito Santo talvez não vai nos dar uma orientação tão simples, porque isso é bem simplório, mas mesmo assim é possível que por alguma razão o Espírito nos leve a fazer uma outra coisa, pintar de uma outra coisa, ou talvez não pintar, talvez não pintar a sala. Então veja que nós devemos sim procurar saber o que está acontecendo, o cenário, o que nós vamos fazer, mas também nós temos que fazer o que? O principal, ser guiados pelo Espírito. É isso que nós devemos fazer. Procurar saber as coisas, procurar saber o que tem que fazer, mas ser principalmente guiados pelo Espírito Santo. Milagre sobre a ótica médica. Lucas detalhou, por exemplo, que a sogra de Pedro não estava apenas com febre, mas com muita febre, o que indicava ser um caso de fato grave. Identifica que era à direita a mão mirrada que o homem curado tinha tal deficiência. E sobre o servo do centurião, Lucas diz que estava doente e moribundo. Pela ótica médica, Lucas aprofundou mais esses pontos. Ele não disse somente que a sogra de Pedro estava com febre, ela estava com muita febre. Então veja que aqui há uma diferença que para nós, que por exemplo, eu particularmente eu sou leigo nessa questão médica, para mim se a pessoa está com febre eu vou falar apenas que a pessoa está com febre e acabou. Mas o médico ele pode determinar, não, ele está com muita febre, a febre dele está excessiva, a febre dela está excessiva. Ele pode falar porque ele é médico, ele estudou, ele sabe, ele conhece. Da mesma forma, na questão da mão mirrada ser a que era a mão direita. Nós iríamos falar, nós não iríamos nos detalhar a qual mão está mirrada ou não, nós iríamos apenas falar que é a mão mirrada. Mas aí você vai falar assim, mas qual a diferença disso? Qual a importância dessa na medicina? Eu vou te falar. Imagina, por exemplo, que uma pessoa tem um problema na mão direita e ninguém põe lá. Então o médico vai olhar, ou então a pessoa põe a mão esquerda, ele vai lá e vai operar a mão errada. Então veja como é que é importante, um detalhe simples, né? Uma coisa simples. Não, é só a mão direita, mas isso não quer dizer nada, quer dizer sim. Quer dizer que se ele fosse para o médico, a mão que ia ser operada ia ser a direita e não a esquerda, como muitas das vezes vemos erros médicos acontecerem, às vezes e muitas das vezes por questões simples assim. Então veja que da ótica médica, Lucas aprofundou o assunto, ele foi mais profundo nos detalhamentos porque ele sabia o que ele estava falando, porque ele estudou. E um outro ponto também, né, muitos médicos hoje que não estudam, né? Na verdade não são médicos, né? Na verdade, vamos deixar aqui bem claro. O médico mesmo, ele estuda e estuda muito. Para uma pessoa, mas há algumas pessoas que se passam por médicos. Esses que se passam por médicos, provavelmente nunca estudaram na vida, né? Ou estudaram o básico, mas de medicina não conhecem nada, né? O Espírito Santo em Lucas. Entre as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, e por meio das quais ele agiu, estão João Batista, cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, Maria, sobre quem o Espírito Santo desceu para gerar e dar à luz a Jesus, Isabel, mãe de João, que foi cheia do Espírito Santo quando ouviu a saudação de Maria, que levava Jesus em seu ventre, ou seja, já entrou no manto. Desde criança já entrou no manto. Veja que então que o Espírito Santo está ali atuando no livro de Lucas. Veja que pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Quantas pessoas hoje estão na igreja e estão vazias? E há o que se falar, mais uma vez, já falei aqui em outras oportunidades, outras ocasiões, mas nós devemos ter muito cuidado sobre essa questão de ser cheio do Espírito e batizado com o Espírito Santo. São duas coisas completamente distintas. Há pessoas que são cheias do Espírito Santo e são batizadas com o Espírito Santo. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas não são cheias do Espírito Santo. Há pessoas que são cheias do Espírito Santo e não são batizadas com o Espírito Santo. E qual é a diferença? Só para a gente fechar. Bom, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Isso aqui é um ponto. E o que é ser cheio do Espírito Santo? É uma pessoa que não usa a língua para fofocar do irmão, para falar da irmã e coisas do tipo. Ou seja, o cheio, ele é uma pessoa que quando fala, ele fala com autoridade, mesmo sem ser batizado. Há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, mas quando vai pregar, quando vai ministrar, quando vai ensinar, é cheio do Espírito. Então as pessoas sentem
o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então veja que são duas coisas distintas. Importante é que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo. Se porventura você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque ao Senhor, porque isto é uma promessa e essa promessa é para você. Então você pode sim, pode e deve, né? E ser batizado com o Espírito Santo, desde que você busque a Deus com toda a sua sinceridade, de todo o seu coração, tendo fé no Senhor, e certamente você será batizado com o Espírito Santo. Para concluir, muitos estudiosos do grego afirmam que o Evangelho de Lucas possui o vocabulário e estilo literário mais refinado do Novo Testamento. Isso é muito provável, justamente porque Lucas estudou muito, então por ele estudar muito, os seus textos são muito rebuscados, né? Ou seja, ele é um texto assim, muito cheio de detalhes, ele é muito bem escrito, ele tem detalhes, ele tem palavras que geralmente não eram muito usadas, né? Vamos botar assim, só para a gente ter uma noção do que é um texto rebuscado, né? Texto rebuscado não é aquele texto que é muito simples, é um texto que é mais trabalhado, mais sofisticado. Logo na introdução, bem como em todo o livro, nota-se o empenho do autor em buscar testemunhas idôneas e relatos minuciosos, a fim de apregoar as boas novas do reino de Deus, de forma verídica e inteligível ao maior número de pessoas, possibilitando-as a certeza de tais verdades. Que privilégio sermos alvos deste cuidado do autor, tendo acesso hoje a este precioso evangelho, assim como Lucas, tenhamos a mesma dedicação e comprometimento para anunciar a salvação de Jesus a todos. Então veja que aqui há todo um cuidado do Lucas, né, do Dr. Lucas, para escrever os seus textos, né, os textos do livro de Lucas. Lucas, este que também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então veja que aqui ele teve todo o cuidado de procurar pessoas idôneas, né, pessoas verdadeiras, para com detalhes minuciosos, com muita precisão, para falar acerca de Cristo. Então o que nós devemos fazer hoje? Pegar o livro de Lucas, ler o livro de Lucas, meditar no livro de Lucas e passar o conteúdo do livro a outras pessoas, que é a mensagem da salvação de Jesus. Mostrar que Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido. Mostrar sobre ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Falar sobre as parábolas, né, as dracmas perdidas, ou melhor, a dracma perdida, o filho pródigo. Nós viemos usar o livro de Lucas justamente para continuar pregando o Evangelho de Jesus. Hora da revisão. Número 1. Há um homem chamado Teófilo. Esse Teófilo nós não temos nenhuma informação detalhada de quem era. A Bíblia diz apenas Teófilo e ponto, não tem nada sobre ele. Número 2. Pessoas que presenciaram os fatos desde o princípio e foram ministros da palavra. Número 3. A parábola do filho pródigo. Número 4. De Evangelho do Espírito Santo, porque a terceira pessoa da Trindade é citada frequentemente e aparece agindo poderosamente no livro. Número 5. João Batista. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu só lembrando aqui, só para medida de curiosidade, João Batista foi o maior profeta de todos, apesar de não ter nenhum milagre relacionado à vida dele. Acho que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Nós venhamos a cada dia mais meditar no Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, nós vamos cada dia mais ouvir mais a palavra, pregar mais a palavra, usar mais os textos de Lucas, né? Do Dr. Lucas, e que nós venhamos assim, para a glória do Senhor, receber essa promessa do Pai, que foi de ser batizado com o Espírito Santo. E mais uma vez eu vou dizer a você, sim, o batismo com o Espírito Santo é para você. Às vezes você pode pensar, mas eu tenho uma deficiência disso, eu preciso fazer isso, eu preciso me cuidar disso, eu pequei hoje, eu pequei ontem. Todos nós somos pecadores, todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, todos nós somos falhos. Mas quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor grandioso é em perdoar. Então sim, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para a sua igreja, e você faz parte desta igreja. Portanto, continue buscando ao Senhor, porque certamente você receberá o batismo com o Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!